Eu vou mostrar para vocês agora como o fluxo acontece no TT, no DOM, algumas referências de manipulação de ordens que a gente vê no mercado, que são referências para a gente também, para a gente tomar decisões. Agora, é importante entender que o fluxo de ordem, ele funciona como uma balança. Foi assim que eu consegui entender o fluxo muito mais fácil. Como assim como uma balança, Felipe? Quando a gente tem agressões de um lado e agressões do outro no mesmo nível de preço, ou níveis de preço próximo com a mesma absorção de liquidez, o preço não sai do lugar, né? 10 comprando aqui com 10 vendendo aqui, o preço não sai do lugar. Então é importante que haja um desequilíbrio dessa balança e que entra toda aquela história, toda a teoria que a gente vem estudando no treinamento inteiro, o desequilíbrio entre forças de oferta e demanda, que acabam provocando a necessidade de uma diferença de equilíbrio entre agressões compradoras e vendedoras, que agressões compradoras ou vendedoras com continuidade, recorrência e progressividade provocam fluxo, ou seja, provocam um deslocamento direcional de preços mais longo, com aceleração no mercado. Isso é fluxo, a gente vai ver aqui. Então, quando há esse desequilíbrio e esse desequilíbrio continua, a gente tem a promoção do fluxo, ou o acontecimento do fluxo, tá? Então vocês vão ver lá na tela do Times and Trades, por exemplo, a hora que eu mostrar aqui na tela para vocês, que a gente chama de pintar a tela, né? Ou seja, fica tudo verdinho ou tudo vermelhinho, tudo comprador, tudo vendedor, existe uma progressividade no preço, ou seja, as agressões são cada vez maiores ou menores, de acordo com a agressão compradora ou vendedora, existe uma continuidade, ou seja, a frequência de negócio está aumentada, sai negócios com muito mais frequência, e existe uma recorrência que é essa compra, 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 ou venda, 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 né? Então isso tudo forma o fluxo. Eu vou mostrar para vocês alguns minutos de fluxo na tela, para vocês verem o fluxo passar, tá? E quando a gente fala de chamar o fluxo, muitas vezes é isso, ou seja, algum evento acontece no mercado que acaba provocando a entrada de fluxo no mercado, a entrada de várias intenções ou de vários players com a mesma intenção para um mesmo lado. E a isso a gente dá o nome de fluxo. Eu quero chamar a atenção de vocês só de uma coisinha antes da gente abrir a tela. Muitas coisas que acontecem no fluxo, eu vou mostrar para vocês nas aulas ao vivo e nas salas ao vivo. Por quê? Porque o fluxo é muito dinâmico. Então aqui eu não posso esperar o mercado inteiro acontecer, porque a gente vai ficar aqui 9 horas numa aula. Então eu vou mostrar pontualmente o que é o fluxo, mas algumas dinâmicas, principalmente as lógicas envolvidas por trás da dinâmica do fluxo. Isso aí a gente vai ver nas aulas ao vivo, na sala ao vivo, com o mercado acontecendo em tempo real, e aí eu vou dizer para você, olha pessoal, isso aqui, esse player que está fazendo isso aqui, ele está montando uma posição. Não, esse player que está fazendo aqui, ele está tentando girar o mercado, está tentando ajustar preço. Não, isso aqui que está acontecendo, o player está chamando o preço lá, porque é muito mais fácil enxergar, inclusive, quando o mercado está em tempo real acontecendo, porque essa intenção é mais lógica e mais óbvia, tá? Então aqui com o mercado parado, isso já aconteceu, ou seja, a gente vai mostrar pontualmente o fluxo, e aí lá nas aulas ao vivo, principalmente na sala ao vivo, onde a gente opera com vocês em tempo real, né? Mostrando a tela para vocês e falando com vocês, ó, aqui a gente vai comprar, aqui a gente vai vender. Lá vocês vão ver a gente falar sobre essa lógica por trás dos preços, da movimentação dos preços, da dinâmica da formação dos preços e principalmente da manipulação, beleza? Então vamos para a tela agora e eu vou mostrar para vocês, eu vou soltar o mercado aqui e eu vou mostrar para vocês o mercado acontecendo, tá? Então vocês podem ver aqui que a gente está no índice futuro. E eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, no DOM, tá? Lembra do equilíbrio que eu falei para vocês? Então, o que acontece? Existe uma região definida de preços, onde houve uma absorção e uma defesa de preços. Existe também uma outra score aqui maior no preço. E à medida que esse mercado vier em cima dessas regiões, o que a gente espera aqui, pessoal? A gente espera que o comprador nessa posição, ele volte aqui no mercado para defender a posição. Uma vez que o comprador não defende a posição nessas regiões, o preço tende a passar. Por quê? Porque há um desequilíbrio dessas ordens, né? Não há contraparte, que a gente chama. Quando o preço fica parado no lugar, é porque um vendedor está agredindo o comprador, ou vice-versa, e há uma troca de posição, que a gente chama, troca de lote. Fica trocando lote, né? Então, o vendedor agride, o comprador agride, o vendedor agride, o comprador agride, esse mercado não sai do lugar, tá? Eles estão trocando lote. O mercado sai do lugar, efetivamente, quando essas agressões
elas se desequilibram umas pelas outras, compra e venda, tá? E isso aí acaba fazendo com que o mercado ganhe uma aceleração, ganhe momento, e com isso o mercado acaba chamando mais fluxo, que são justamente as agressões contínuas, recorrentes e progressivas. Beleza? Então vocês já marcaram aqui a posição e a gente espera que o comprador volte. A gente está mais ou menos aqui numa região dos 700, 750, entre 750 e 650. Então até aqui nessa região, entre os 650 e os 750, o comprador tem que voltar nessa região. E quando ele volta, a gente vai ver ele o quê? Ordens maiores nessa região de preços no DOM, mais as agressões acontecendo aqui, os negócios saindo aqui no Times and Trades. Então tem que ver o comprador voltar. E o comprador tem que estar... vocês podem ver aqui mesmo, ó, que eu tenho um equilíbrio da agressão a níveis acima e embaixo que me fazem, né, um vendedor vir mais massivo no preço, aí o preço começa a arrastar para baixo, ó, do 90 para o 60, o comprador entra com o mesmo tamanho de posição e traz o preço do 850 para 890 de novo. Então esse equilíbrio faz o preço não sair do lugar. É óbvio que, Felipe, mas como é que você está vendo isso? Pela quantidade aqui. Mas você deu conta de contar isso rapidamente? Pessoal, com o tempo, seu olho vai acostumando com essas medidas e você vai percebendo esse equilíbrio ou esse desequilíbrio, tá? Então vamos soltar o mercado aqui e ver esse mercado acontecendo. Eu vou rodar mais ou menos aqui 6 a 7 minutos para vocês, tá? E vocês vão ver esse mercado acontecendo. Ó, eu quero que vocês fiquem atentos. Então aqui, ó, eu já tenho uma ordem maior aqui por volta do 800, tá? Uma concentração maior aqui por volta do 800, e lá por volta entre os 750 e 650, onde a gente falou, ó, eu tenho uma nova concentração, exatamente lá, os 650 até os 750 aqui, ó, tá? Então, se o mercado avançar para cima dessas posições e o comprador, por algum motivo, ou cancelar essas posições, ou for negociado, porém, o comprador não conseguir segurar, o vendedor tiver mais pressão, mais poder no tamanho dessas posições, ou seja, agredir com mais quantidade, isso vai passar, e uma vez que o comprador não volta, vocês vão ver esse Times and Trades aqui, ó, pintar todo de vermelho na coluna do agressor, e a quantidade ficar muito maior na venda, inclusive quando um comprador outro volta, tá? Não tem mais o equilíbrio, ou seja, vai passar muito mais agressão vendedora pesada e a compra vai ser uma compra mais suave, mais fraquinha. Aí o mercado avança. Outra coisa, vai ter uma progressividade das ordens, ou seja, o mercado vai começar a agredir cada vez mais baixo na venda porque está tendo urgência, tá? E a frequência de negócio vai ficar cada vez mais alta, vai sair negócios mais constantes, às vezes até no mesmo nível de segundos, tá vendo? Então fica prestando atenção aí. E agora eu vou deixar o mercado correr e vou narrar o mercado para vocês, tá? Vocês podem ver lá no Times and Trades que já está passando, ó, agora defendeu uma ordem significativa na compra ali no 850, vamos ver se o vendedor volta com o mesmo tamanho de posição, com a mesma pressão na posição. E está consumindo ali por volta do 840, do 830 lá. Ele ainda tem a concentração, olha como é que ele passa mais pesado para tomar o lote de 1000, já compensou esse 1000 que passou a muito e sobrou, entendeu? E agora o comprador não voltou na posição, ó. Ele não volta com 1000 de novo ou com toda a pressão. Aí o comprador volta, o vendedor agredindo mais pesado aqui também, ó, para compensar a posição. Ele não quer deixar a posição para o comprador mais, ele não quer deixar o comprador voltar. E olha como é que vai pintando e vai progredindo a agressão mais para baixo. Já estamos lá no 780, olha aí. Dá uma olhada no Times and Trades, ó. Olha como é que pinta de vermelho inteiro, ó. Voltou o comprador tentando no 790, pessoal, atenção. Olha como é que ele agride lá no 880, depois lá no 830, agora ele já está lá no 790 e o vendedor continua pressionando, ó. Então passa 1000, 1000 e pouco aqui, 1500. Mas você vai ver que o vendedor já volta pressionando o preço, continuando empurrando o preço abaixo e está em cima da concentração. E agora toda essa concentração que for consumida aqui, ela aparece aqui no book, ela está no 45,40.
Dá uma olhada no valor aqui, aonde entram essas ordens mais pesadas. Então, se isso aqui for consumido, ele vai aparecer na venda, na agressão, uma agressão vendedora aqui no Times and Trades, tá? Isso aí vai arrastando o preço. Olha como é que a gente saiu lá de 890, já estamos em 750 e o comprador não consegue segurar a posição. Pelas ordens pequenas aqui você vê, ó, ordens de compra, 50, 90, 50, 50, 60, 90, 50, 100, venda, 150, 100, 150, 80, 50, 90, 100, ou seja, vai ficando maior isso aí, quer ver? Deixa eu soltar para vocês verem aqui. Olha lá, ó, 180, 500, 100, 140 e aí já não volta mais o comprador, ó. Dá uma olhada. Olha lá como é que passa. Aquela score que estava aqui no 45, 40 aqui, ó, ela foi consumida por parte dela. Tá aqui, ó, o consumo por parte dela, tá? E parte foi cancelada porque não teve nenhuma posição maior. A gente teve um consumo maior dela que ela começou a ser consumida aqui, ó, eu tô voltando Times and Trades, nessa região maior, e quando o player viu que ele provavelmente ia ser consumido, ele cancela a ordem e retira. E aí o comprador tenta voltar. Isso aqui é muito clássico, pessoal. O preço está avançando, está começando a ter fluxo. O comprador começa a tentar voltar. Tá aqui, ó. Olha o vendedor como é que bate forte aí no preço, ó. Tá? Então vamos olhar esse desequilíbrio aí, ó. E o preço está progredindo. Já está no 45, já está no 50, 45 e agredindo cada vez mais baixo, ó. Olha como é que passa o 1000 agora, para quê, pessoal? O vendedor vem pressionando lá de cima, ele gastou 3 vezes um lote comprador mais pesado para tentar segurar o preço, o comprador não conseguiu segurar e agora o comprador não está voltando mais. O vendedor percebe isso, tá? Quando a gente fala comprador e vendedor, é óbvio que são várias pessoas, vários players, mas são players grandes que movimentam e impactam o preço. E o Wyckoff tratava isso como um homem composto. Ou seja, todos eles caminham olhando para o mesmo lado. Ah, porque estão trabalhando juntos? Não. Porque tem que fazer a mesma coisa em busca de liquidez, só por isso, tá? Então, ó, passa muito grande agora, provavelmente o quê? Um pouquinho antes de entrar nessa região de absorção aqui, ó. Ele dá uma cutucadinha para cima da posição para levar o mercado para lá, para começar a liquidar a posição da absorção também, começar a puxar o fluxo lá para cima e começar a avançar o mercado e arrancar o mercado da posição, porque ele não quer deixar o mercado voltar, tá? Olha como é que vai passando. Percebam que os lotes vendedores, em número, em quantidade, são maiores que os vendedores, tá? Agora o mercado defende a compra um pouquinho. Ainda não é suficiente, vocês viram o peso do mercado. E agora o vendedor já volta imediatamente, segurando o mercado e defendendo o mercado pesado de volta, ó. Ou seja, mesmo que volte um pouquinho o comprador sempre vai testar, sempre vai haver essa briga. Um pouquinho comprando, um pouquinho vendendo. Mas você tem que tentar entender essa dinâmica de preço que funciona em balança, tá? Então olha aí, ó. E o comprador voltou, Felipe, voltou. Você espera um pouquinho. O vendedor entrou de volta segurando o preço, então quer dizer que isso está dando continuidade. O preço não se deslocou muito fora da curva, ou seja, tá ali negociando, ele variou ali igual no índice, 20, 30 pontinhos, normal, tá? Não houve um shakeout, que a gente chama um balanço de mercado muito forte, normal. Os players estão trabalhando a posição, tá? Porque é assim a sequência. Ó, passou outra venda mais forte, 2.000, para puxar o mercado, pressionando, pressionando, e provavelmente, pessoal, o que vai acontecer? Existe uma concentração forte até o 650, na região do 650, tá vendo? Que é o limite da região da absorção. Se isso aqui, o que provavelmente aconteça? Duas situações. Se o mercado chega, invade essa concentração, e essa concentração é mantida e é deixada negociar, o mercado entende essa concentração e dá um front running no mercado. Isso aí a gente já falou na outra aula. Agora, segunda situação, o mercado entra na posição. E se por acaso, e essa posição é cancelada ou começa a ser tomada muito rápido do mercado, o preço vai explodir, ele tende a acelerar em cima da posição. Por quê? Porque ele perde a região de absorção, isso significa que ele limpou a região de absorção, há um flip de ordens, e além do flip de ordens, o mercado enxerga essa perda de posição.
os robôs mudam a posição do spread que eles estão negociando, ou seja, eles deslocam o spread que estão negociando, e além disso o mercado enxerga isso tudo e começa a chamar fluxo, começa a gente começar a vender a partir dali, e o último cenário é, quem comprou essa região aqui atrás, que está com seu stop aqui atrás provavelmente, vai começar a acionar stops, e stops de quem está comprado é venda. Então tudo isso promove fluxo, tudo isso promove movimento direcional e aceleração do movimento, tá? Então é isso que vocês têm que enxergar aí. E aí vocês vão conseguir entender tudo isso olhando o DOM e o Times and Trades, tá? Ó, consumiu a primeira ali por volta dos 670, cancelou parte, olha como é que está pressionando, está consumindo, olha o fluxo passando no TT, olha a pressão de mercado e está no limite da região da absorção. Então, a partir do momento que ele estourar a posição, ó, tomou o front running, viram? Então, o mercado entrou na região, deixou negociar, a concentração ficou, o mercado que veio até os 650 já voltou lá no 715. Então, front running confirmado é o que eu falei para vocês. Vai tomar o front running, obrigatoriamente. Aí o que o mercado faz? Ele alivia e volta lá para testar de novo. Se o vendedor quiser tomar a posição, ele vai forçar a posição até limpar a posição inteira, até consumir tudo que tem de liquidez ali para passar. E aí o comprador não volta mais na posição. Quando o comprador não volta na posição mais, aí é sinal que o mercado vai passar direto. Ó, ele está consumindo a posição. E aí entra na posição, a concentração é mantida, o mercado toma o front run e volta para testar. E quando mais ele volta para testar, olha lá, passou direto. Olha a explosão que eu falei para você. Eu vou voltar o TT. Olha aqui, ó. Olha como é que ele explode em cima do preço, ó. Quem estava aqui no 630, 640, deixou a ordem ser consumida, tá? E esse deixou a ordem ser consumida indica para o mercado que agora todo aquele evento que eu falei anteriormente para vocês vai começar a acontecer. Então isso faz que o mercado ganhe momentum, ganhe aceleração. E aí há uma continuidade de fluxo. Eu estou com o mercado pausado aqui, daqui em diante olha o que acontece para vocês verem. Olha como é que é venda, 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 venda e vai dando progressividade no preço. Agora daí para frente, presta atenção como é que o mercado vai acelerar a posição muito forte aí, ó. Mesmo passando a compra lá, ó. Olha como é que a venda não deixa mais o mercado voltar. Porque o mercado, ó, passou a venda de novo para equilibrar a ordem de compra de 1.000. 1.000 e 1.000. Ele fecha o mercado e empurra o mercado em cima do ajuste lá. Olha a pressão. Viram passando? Olha aí, ó. Venda de 6.000, 1.050, 1.200, ou seja, já não vai deixar voltar mais. Aí agora é stop sendo acionado, aí agora é gente querendo vender perda de ajuste, aí agora é o mercado pressionando a venda, entendeu? E o mercado só para de cair quando o comprador volta e fala assim, não, agora tudo bem. Por quê? Porque o comprador que estava aqui e teve que estopar aqui, por exemplo, se ele é um cara de grande capacidade financeira, se ele é um grande player, ele não vai ficar tentando travar preço se o vendedor está muito forte, tá? Ele faz o quê? É mais barato para ele liberar a posição, deixar o mercado cair e ele começar a montar a posição lá embaixo de novo, porque fica mais barato para ele segurar a posição. Fica mais barato para ele estopar aqui, deixar o mercado cair, montar a posição de novo e puxar o preço para cá para baixo. É mais barato do que ficar segurando o preço lá em cima, porque ele não sabe o tamanho do vendedor. Ele pode gastar o cartucho dele inteirinho tentando segurar um vendedor que às vezes ele não consegue segurar. Então fica caro demais. Ele solta o mercado, deixa o mercado passar e busca o mercado lá embaixo de novo. Busca o mercado aonde, Felipe? Provavelmente nessa próxima região de absorção aqui de volta. Tá? Que a gente está falando aí por volta do 300, né? Vamos ver o que vai rolar lá. E isso é fluxo, galera, ó. Ó como é que o mercado passa pesado, não para de vender, venda, 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 e aí o mercado vai embora. Agora o comprador começa a voltar o quê? Depois do ajuste, na região do ajuste. Ele começa a tentar bloquear o preço, por quê? Porque num ajuste, a gente já explicou o que é o ajuste diário, no ajuste tem muita gente grande montada. Então o comprador sabe que ele vai ter parceria ali para ele segurar o preço. Ele sabe que se ele entrar ali, por mais que o preço balance um pouquinho, tem gente junto com ele para ajudar ele a comprar. Olha lá como é que volta. E aí o preço começa a defender o ajuste e essa dinâmica acontece o dia todo no mercado. Agora, atenção a uma coisa aqui. Vocês viram o fluxo acontecendo, viram o que é o fluxo? Mais uma vez, fluxo não é fácil de enxergar. Fluxo demora tempo para aprender, tá? Fluxo não é a grande virada de chave por um motivo muito específico.
o fluxo ele precisa estar dentro de um contexto específico de mercado. Nesse caso especificamente, a gente tinha um contexto de um mercado com posição de venda, de um mercado que me colocou na venda por contexto, de um mercado que estourou uma posição de absorção, de um mercado que tomou mercado, de um mercado que foi no ajuste e começou a avançar a partir do ajuste, ou seja, tinha um motivo para a venda ali e talvez ali eu tivesse vendido. Defesa na VWAP, depois com a perda da média de 8,9 e o avanço de mercado ali por diante. Mas o fluxo sem contexto, ele não significa nada, porque ele vai ficar fazendo aquilo que vocês viram lá no início do mercado, trocando lote. Então, às vezes você vê um pouco, passo, compra, aí o cara mete o dedo na compra, o mercado volta, estopa ele mete o dedo na venda, o mercado sobe, e ele fica trocando lote. O fluxo, ele vem depois do contexto. Ele é uma análise que fundamenta o contexto, que ele valida o contexto. O fluxo é o time. É isso aí, ó. O contexto me disse, o mercado é para baixo. E o fluxo me disse, agora é a melhor hora. Por quê? Porque está reduzido o seu stop e tem a chance do mercado ganhar momento. Então, o que eu quero com o fluxo é que o fluxo me diga que hora que esse mercado tem mais possibilidade de ganhar aceleração, para me dar a posição mais rápido. Esse é o momento, o time. Agora, não é o fluxo que me coloca no mercado. O que me coloca no mercado, que me diz para comprar ou vender, é contexto. Então, para reforçar e para terminar, fluxo fora de contexto não vale nada, tá? O fluxo é muito bom se tiver um contexto envolvido para validar o contexto da compra ou da venda.